Olá, meus queridos, estamos aqui por mais um discipulado para você. Nosso objetivo é sempre trazer conhecimento para você. Então, você que não se inscreveu no canal aí do Instituto Didascalo, já faça isso imediatamente, né, para você receber aí os vídeos, os cursos que vamos mandar sempre para cá. Nós temos um curso que tem existe fases. Estamos ainda na primeira fase, acabamos já o Conhecendo Deus Fazer Sua Vontade, você pode entrar na nossa playlist, já está prontinha, e agora estamos agora na Mente de Cristo, no curso A Mente de Cristo. Tá? Essa é a fase, depois temos outras fases, que você vai acompanhar aqui conosco, e que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandiosamente. Vamos lá? Hoje nós estamos aí no nosso curso, já falamos, né? A Mente de Cristo, a Mente de Cristo, e também estamos hoje na sétima aula, que é a sétima unidade, que é as bem-aventuranças. Hoje o tema é muito importante para a gente, né? O objetivo desse curso, Homem de Cristo, é trazer para você, ou levar você a pensar como Cristo pensou. Vamos lá? As bem-aventuranças, nós temos aqui duas partes. A primeira parte, né? A quarta parte do hino de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, descreve a natureza humana de Jesus, de Cristo, tornando-se Jesus semelhante aos homens e achando forma de homens. Sim, Jesus Cristo era Deus, mas também era plenamente humano. Uma das razões por que Jesus veio à Terra foi para nos ensinar a viver. Jesus nos deu uma perspectiva do propósito original de Deus para o homem. Ele mostrou que deveria ser o gênero humano perfeito. Jesus descreveu-se a si mesmo como bom pastor. Ele nos guia. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nas unidades 7 até a 10, consideraremos a natureza humana de Jesus Cristo e como ele viveu sua vida, e devemos aprender os preceitos divinos da humanidade. É o que nós vamos aprender a partir de agora, né? Então, das unidades 7 até a 10, a gente vai aprender justamente sobre a natureza humana de Jesus, e é justamente essa natureza que vai nos mostrar, nos ensinar como também devemos também vivermos aqui na Terra. Vamos lá, bênçãos para a vida real. Antes de nós falar sobre a bênção real, você que ainda não tenha você que ainda não adquiriu o livro, adquire o livro, né? Já falamos isso na lição anterior, e você que não tem a apostila, nos manda uma mensagem e com certeza estaremos enviando esse livro, as unidades em forma de PDF para você. Vamos lá. Bênçãos para a vida reta. O programa de Deus para a conduta humana é apresentado no Sermão do Monte, em Mateus 5, até capítulo 5, até o capítulo 7. Eu sempre falo que esses capítulos, eles são importantíssimos para quem está iniciando uma jornada cristã. Ali, Jesus, de todas as formas, ele mostra para a gente como devemos ser verdadeiros cristãos, e não religiosos, né? Esse é um problema que a gente vai abordar com mais calma depois. Mas o problema todo é que as pessoas querem ser muito religiosas e se esquecem desses pequenos detalhes. Então vamos lá. Essa é a nova lei de Jesus e a lei da natureza humana, perfeita, as leis do reino de Deus. O sermão começa com uma descrição dos cidadãos do céu, do reino, como Jesus começou o seu grande sermão sobre a vida do reino, e com essas 8 bênçãos para a vida reta. E elas nos assumem uma importância especial. É que nós vamos aprender agora, falar sobre as bem-aventuranças. Temos aqui na página 112 alguns pontos que a gente vai falar aqui e vai explicar a introdução ou fazer entender por que e qual o objetivo dessas bem-aventuranças. Vamos lá, tem aqui embaixo, primeiramente, fundamentos da felicidade, que é a sua doação e a sua necessidade. Chaves para
coração de Deus e caráter de Cristo. Temos também o foco, que é pensar nos outros e pense em Deus. Mandamento, ame a Deus e ame os outros. Página 113. Objetivos. Deus dá segundo a sua necessidade para moldá-lo, conforme a sua imagem. Deus trabalha através de você para revelar-se a um mundo que observa. Grandeza, a prática da grandeza, a porta. E adoração, níveis superiores de adoração, quando você dá glória a Deus ao revelar o caráter de Cristo aos outros. Entendeu? Você revela o caráter de Cristo aos outros. E níveis inferiores de adoração, quando o seu louvor a Deus resulta em satisfação de suas necessidades por Ele. Então tá aqui, vamos lá. Primeiramente, fundamento da felicidade. Vamos abordar são 7. A primeira 4 das bem-aventuranças mostram a necessidade. Os pobres do Espírito necessitam de Deus. Os que choram necessitam do Espírito Santo de Deus. E esta é a razão porque Deus os quebranta para criar a necessidade ou fazer com que os conscientizem de necessidade. Os mansos necessitam dos outros. Os que têm fome e sede de justiça necessitam do alimento espiritual. As outras 4 bem-aventuranças concentram-se no dar. Os misericordiosos dão graça a Deus ao mundo, dão graça a Deus ao mundo. Os limpos de coração dão santidade ao mundo. Os pacificadores lhes dão integridade. Os perseguidos se dão a si mesmos. As duas partes das bem-aventuranças estão em equilíbrio. Deus dá a si mesmo devido à necessidade extrema. Quanto maior é a necessidade, tanto mais abundantemente ele dá. Depois de receber a Cristo, entramos na esfera do altruísmo, a segunda parte. Frequentemente vamos de uma esfera a outra, de modo que Deus pode continuar desenvolvendo nosso caráter para que sejamos melhores servos. O objetivo sempre é servir. Então está aqui o fundamento da felicidade. Primeiramente, as primeiras 4, elas vão nos ensinar ou nos mostrar o quanto temos necessidades, mostrar as nossas necessidades, e as outras 4 vai fazer nós nos concentrarmos no dar. É muito importante você aprender isso, tá bom? Guarda isso aí, tá? Eu estou olhando aqui, mas você vai guardando. Eu não estou explicando mais porque não precisa, né? As chaves, vamos lá. As primeiras 4 bem-aventuranças, o pobre do espírito, os que choram, isto é, entre parentes quebrantados, os mansos, os que têm fome de justiça, são chave para o coração de Deus. Deus ama os necessitados, as pessoas amam os necessitados. As pessoas que se enquadram nessa categoria são mais sensíveis do que as que se enquadram. Quando recebemos as 4 bem-aventuranças, nosso caráter se prepara para algo maior. As primeiras 4 vão o quê? Preparar-nos para poder receber ou fazer. Porque a primeira é quando você recebe, ou quando você vai buscar algo para você. Então você vai atingir o coração de Deus. Você vai agora tocar no coração de Deus. E só pode tocar no coração de Deus usando essas 4. Ser pobre de espírito, ser manso, ser chorar, ser manso e aqueles que têm fome e sede de justiça. A gente vai explicar isso mais tarde aqui, viu? Só vou guardar um pouquinho. As outras 4 bem-aventuranças, misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores, perseguidos, são chave para alcançar o caráter de Cristo. Aí você vai alcançar o caráter de Cristo. A gente vai explicar isso mais para frente. Devido à nossa necessidade de Deus, ele se entregou a nós e nós estamos chegando a ser semelhante a Cristo. Essas 4 virtudes são semelhantes às de Cristo. Nelas praticamos o altruísmo perfeito porque temos muito de Deus. Vamos sempre lembrar que o objetivo maior e o propósito único da Escritura
nos fazer sermos ou termos o mesmo caráter, a semelhança de Cristo. Foi para isso que Jesus veio, para poder nos ensinar isso. Vamos lá para o segundo dia, que é a segunda parte do Bem-aventurança. Vamos começar com o foco. As primeiras 4 bem-aventuranças focalizam-se em Deus. Em Deus. E as outras 4 bem-aventuranças fazem com que o pensamento se volte para os outros. Uma vai se voltar para Deus. Você vai buscar primeiramente, nessas 4, você vai buscar totalmente a Deus. Vai se focar em Deus. E as outras 4, você vai se focar no seu próximo. Vamos para a grandeza? As primeiras 4 bem-aventuranças são a porta para a grandeza. Elas dão origem àquelas virtudes que Jesus disse nos fazem maiores do reino. Você quer ser maior do reino? Então está aqui. Pobre de espírito, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. Então, isso vai fazer você ser grande. Né? E também tem umas 4 também que vai te engrandecer também, que é a prática. As outras 4 são as práticas da grandeza. Você vai praticar o que você aprendeu nas 4. Tem pessoas que querem fazer as outras 4, querem inverter os valores. Não pode inverter os valores. Primeiramente, as primeiras 4 você tem que estar envolvido com elas e as outras 4 serão automáticas. É tudo piloto automático. Né? Você já adicionou aqui as 4, então agora a prática vai ser piloto automático. Vamos ver os objetivos? Vamos partir para os objetivos. O objetivo é Deus, né? Transforma a nossa vida interior com as primeiras 4 bem-aventuranças. As primeiras 4 vai transformar nossa vida interior. Nunca se esqueça do detalhe. O mais importante da vida cristã é a transformação interior do ser humano. Se o ser humano não se transformar interiormente, eu acredito que as demais não vai ter resultado nenhum. Eu garanto que não vai ter resultado nenhum. Você não vai conseguir nada. Não vai conseguir. Vamos lá. E as outras 4, bem-aventuranças, Deus utiliza nossa vida exterior para influenciar o mundo. Então, com a transformação do seu interior, você vai transformar com as outras 4 a humanidade, aos que estão ao teu redor. Vamos agora, no dia 3, falar sobre elas, propriamente elas. Né? Propriamente elas. Eu tenho aqui, nós vamos responder. O nosso curso aqui, ele na verdade, ele está aqui para respondermos perguntas das bem-aventuranças. Primeiramente, vamos falar, nesse dia 3 aqui, os pobres de espírito, os que choram e os mansos. Vamos começar pelos os pobres de espírito. Respondermos a segunda pergunta. Qual é o princípio desta bem-aventurança? Então, aqui, o princípio é dependência de Deus. O princípio é atender às nossas carências, às nossas necessidades. Então, o primeiro princípio aqui é você viver, é você entender que você necessita de Deus. Amém? Vamos lá, segunda pergunta. Para que essa virtude da vida, é uma chave? A chave é centralizar em Deus. Quando você se centraliza em Deus, quando você foca em Deus, você não vai perder nunca nada. E essa é uma virtude que nós não podemos perder de hipótese alguma. E outra pergunta, dentro do pobre de espírito. Como definiria você a expressão os pobres de espírito? Reconhecer a total dependência e necessidade de Deus. Essa é a expressão que nós podemos definir ela. Quando você define ela na tua vida, a sua vida progride, cresce e você consegue atingir os objetivos de Deus. A quarta pergunta, ela é mais pessoal, eu vou responder da minha concepção e você responde na sua concepção. As perguntas vão sempre estar escritas aí, como você está vendo. Então, a gente vai
a gente vai como fala, responder aqui, como essa aqui é opcional, mas você descreve conforme ela. Então a gente vai sempre fazer a mesma pergunta para todas as bem-aventuranças. Deus tem usado alguma circunstância para desenvolver essa virtude em sua vida? Descreva brevemente a situação, né? Aqui eu coloquei não tirar vantagens, ter conduta reservada. E isso faz com que a gente, né, desenvolva, né, na verdade, esse caráter da bem-aventurança, dessa bem-aventurança nas nossas vidas. Vamos para a quinta pergunta. Que ato de adoração esta bem-aventurança inspira? Buscar a perfeição. Essa é o objetivo. Perfeição, quando nós falamos de perfeição, nós podemos utilizar a palavra teleios no grego, que significa fim, meta, propósito, objetivo, né? E isso tudo se refere à nossa integridade e também à nossa maturidade. Ok? Tá tranquilo? Vamos partir para a segunda bem-aventurança. Os que choram. A primeira pergunta: qual é o princípio desta bem-aventurança? Aí eu coloquei aqui: lembrar de nossas misérias, nossos problemas e pecados. Quando você lembra e você chora por eles, porque cometeu eles, perdão, vou olhar aqui, tá, irmão? Porque às vezes eu não estou muito acostumado com esse microfone, e você está de parabéns. Quando a pessoa leva o pecado como fosse uma coisinha qualquer, fosse mais um casinho que você cometeu, né, fazer como irmão, os jovens que caíram em eram namorados e acabaram fazendo coisa antes do casamento. O rapaz chegou no meu gabinete e falou assim: ah, pastor, não, assim, simplesmente assim, com a cara mais limpa possível. Aí, pastor, queria falar com o pastor. O que o senhor falou acabou acontecendo, como se estivesse me responsabilizando ou jogando a maldição para cima deles. Aconteceu. Mas o cara mais limpa. Não houve aquele choro. Já em outros casos, pessoas choravam, chegavam no gabinete, choravam amargamente por um erro que cometeram. Então, esses são os bem-aventurados, os que choram. Vamos lá. Porque essa virtude de vida é uma chave? Porque ela busca o consolo, o perdão de Deus. Por isso ela é a chave. Se ela é o perdão e a chave para você ficar bem com Deus. Vamos lá. Terceira. Como definiria você a expressão os que choram? Aqui eu coloquei, serão consolados. Essa definição mais próxima que eu possa trazer para os irmãos. Nós, os que choram, serão consolados. A quarta, que é opcional, né? Deus tem usado alguma circunstância para desenvolver em você essa virtude? Descreva brevemente a situação. Eu coloquei, ter um senso profundo da sua pecaminosidade e reconhecer a alegria e a felicidade que são complementações da vida. Não depende necessariamente das situações e circunstâncias. Não vai depender. Então, ela vai levar-nos a um senso profundo da nossa pecaminosidade, do nosso pecado. E reconhecer que somente em Cristo nós temos alegria. Ao perdão desses atos vai nos levar à alegria e à felicidade. Aqui tem pergunta: que atos de adoração esta bem-aventurança inspira? Oh, cura interior. Cura interior, não tem coisa melhor do que isso. Você ser curado do mal que a qual agride você dentro de você, que é o pecado. Vamos para outra agora? Vamos para os mansos. Vamos para os mansos. Qual o princípio desta bem-aventurança, os mansos? Ser gentil, humilde, atencioso, cortês. É isso, é ser manso. Moisés, o homem mais manso da Bíblia, do Antigo Testamento. Jesus, do Novo Testamento. Olha que coisa maravilhosa.
observa os tratamentos deles, a forma que eles lidavam com as adversidades, com os problemas. Moisés, principalmente lá, Jesus com os fariseus e outros mais, até com os discípulos mesmo aqui. E olha só como ele deu. Então, como ele lidou com isso tudo. Então é muito importante você estar inteirado aí nesse livro de Cristo, para você saber lidar com os problemas que você vai ter como obreiro, como obreiro. A terceira pergunta, como definiria você o termo manso? Essa é a terceira, né? Reconhecer que o poder não é a questão de usar a força, mas permanecer firme na verdade e no amor. Os mansos nunca vão fazer nada por força, mesmo porque nós temos uma pessoa magnífica que vai nos ajudar a, 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 a construir tudo isso e a lidar com toda essa situação. Quarta pergunta dos mansos, que é opcional. Deus tem usado alguma circunstância para desenvolver em você essa virtude? Descreva brevemente. Aqui nós temos que autocontrole, suportar os defeitos dos outros, ter paciência com eles. Isso é uma virtude, amados, que se você não tiver, você não é manso. Os mansos têm essa virtude, né? De auto se controlar, de suportar os defeitos das pessoas que estão ao teu lado. Isso é magnífico. E por último, a quinta pergunta, que adoração esta bem-aventurança inspira? Uma virtude ausente de orgulho. É uma coisa magnífica, pois os mansos sempre vão ser humildes, sempre vão ser simples, não vão tirar vantagem, como nós falamos lá nos pobres do Espírito. Vamos agora para a quarta, agora vamos para o dia 4, que vai falar sobre os que têm fome, os misericordiosos e os limpos de coração. Primeiramente, os fome de justiça. Vamos agora à primeira pergunta. Qual é o princípio dessa bem-aventurança? Buscar urgentemente a justiça, a santidade de Deus. Não, isso tem que ser constante na nossa vida. Os limpos, os que têm fome, vão buscar a verdade, vão buscar a palavra de Deus viva dentro dos seus corações. Não vão abrir mão dos princípios bíblicos. Isso. Esses serão felizes. Segunda pergunta. Para que essa virtude da vida é uma chave? Buscar força, tirar os desejos, buscar força e tirar os desejos do maligno. E somente se pode fazer isso quem tem fome e sede de justiça. Como é que se mata uma fome? Como é que se mata uma sede? Comendo, você mata uma fome. E bebendo água, você mata a sua sede. Então, se você quer tirar esse mal de você, que é a fome de Deus, que o pecado ele é esse o problema, vai gerar isso, não é só. Porque se você peca, é porque você está ausente, porque Deus está ausente na sua vida. Aí você vai comer a palavra, beber da palavra de Deus, dos princípios, e aí vai saciá-los. E você vai ser feliz. Terceira pergunta. Como definiria você a expressão fome e sede de justiça? Bom, isso aqui é opcional, né? Mas eu coloquei assim. Viver um relacionamento correto tanto com Deus quanto com os outros. Porque vai ser automático. Quando você busca a justiça de Deus, quando você tira os desejos, né? Ou melhor, perdão, a terceira pergunta é como definir a expressão da justiça de Deus, perdão. Fazer a vontade de Deus, perdão, fazer a vontade de Deus, né? Então essa é que nós vamos definir a expressão de fome e sede de justiça. Agora sim, que é opcional. Se tem Deus tem usado alguma circunstância para desenvolver em você essa virtude, descreva brevemente a situação. Olha, viver um relacionamento correto com Deus, tanto com Deus como com o próximo. Porque depois que você busca a justiça de Deus, depois que você tira os desejos malignos de você e você entende o que é a vontade de Deus, você vai tanto se relacionar com Deus, como também se relacionar com o seu próximo. E a quinta, que a adoração, essa bem-aventurança inspira, vivendo, nos derramando aos pés do Senhor constantemente. Que coisa boa. Vamos para a quinta. Os misericordiosos. Primeiramente, qual o princípio destas bem-aventuranças?
Se doer pelos outros, perdoar. Lembrando que agora estamos na segunda parte das bem-aventuranças. Então, a primeira qual é o princípio? É se doer pelos outros e perdoar também os outros. A segunda, para que essa virtude na vida é uma chave? Para ter amor e paciência. Né? Essa é a chave, essa é a virtude que se você não tiver ela, amor e paciência, tchau, tchau, não é misericordioso. Terceira, como definiria você o termo misericordioso? Perdoar o mal que lhes fazem. É difícil, mas é isso que estamos aqui. Os misericordiosos também alcançarão misericórdia. Nunca se esqueça disso. Vamos para aquela que é opcional. Opcional. Você tem usado alguma circunstância para desenvolver essa virtude? Essa virtude? Descreva brevemente essa situação. Vamos lá. Palavra hebraica é Shezed. Deve ser isso. Aí, eu vou escrever Shezed. Deve ser isso aí. Os irmãos do teólogo aí que quiser me ajudar aí a pronunciar essa palavra, mas é assim. É a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente possamos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente, sentir com o seu coração. É mais do que sentir piedade por alguém. Colocar-se no lugar de alguém sentindo a mesma dor. Não é sentir piedade. Tem pessoas que falam que misericordioso é ter pena. Estou com pena daquela pessoa. Não faça isso. Isso não é ser misericordioso. Ser misericordioso, o que eu faço aqui, como eu posso expressar aqui, né, desenvolver isso como é ver com os olhos dela, é pensar com a mente dela e sentir com o seu coração, procurar ver tudo isso, né? Não com pena, mas você fazer isso, quando você pensar assim, você está dentro do padrão que você é o misericordioso. Aí você vai alcançar a misericórdia. E por último, que é a adoração? Essa bem-aventurança inspira comunhão. Que coisa melhor que isso? Ela vai inspirar você comunhão. Vamos lá, os limpos de coração. Qual é o princípio desta bem-aventurança? Viver uma vida simples de santidade. Tem coisa melhor do que você estar limpo, viver de uma forma purificada diante do Senhor. A santidade proporciona isso. Vamos lá, o limpo de coração é a chave para que virtude na vida? Vamos lá. Inocência, capacidade de não nos contaminar pelo fermento da maldade humana, né? Que esse tal seja entregue, aí eu estou lendo aqui o versículo, que fala lá em 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 6, 5 e 6, diz assim, 1 Coríntios 5 e 6. Para que esse não seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Acaso vocês não sabem? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Está ficando naquele jovem que estava lá tendo um caso com a sua madrasta. E a igreja achou que natural. E aí Paulo acha melhor, Paulo fala que a única forma de lidar com isso é levá-lo, entregá-lo a Satanás. Isto é deixá-lo um pouquinho sozinho. Né? Disciplina, nós chamamos isso. E mais tarde, lá em 2 Coríntios, Paulo faz outra recomendação aos coríntios, para que vai até ele e traga ele de volta. Então, assim, nós podemos descrever essa chave. A chave de nós termos a capacidade de não nos contaminar com a qual os fermentos da maldade humana, do mundo, venham nos levedar. Vamos lá? Como definiria você a expressão limpos de coração? Vamos lá. Eles verão a Deus. Você quer ver Deus? Não se pode ver Deus se não estiver puro. Meu amado. Muitos querem ver Deus. Até dizem, eu vou ver, eu também não. Mas eu fico preocupado com essas visões, né? Essas visões. Número 4. Agora sim. É aquela
Opcional. Deus tem usado alguma circunstância para desenvolver em você essa virtude? Descreva brevemente a situação. Eu coloquei assim: rejeitar a falsidade na busca de Deus. Desejar a verdade do Senhor e a bênção de estar na presença de Deus. Isso aí que eu poderia desenvolver para poder viver essa virtude. Número 5, que adoração essa bem-aventurança inspira? Viver um coração focado em Deus. Aí você vai citar Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então tá aí. Vamos para hoje, o dia 5, que é pacificadores e perseguidos por causa da justiça. Vamos lá, pacificadores. Qual é o princípio desta bem-aventurança? Perceber o conflito e conseguir contornar a situação sem deixar se levar pelas emoções. Tome cuidado. Nesse momento você está numa situação séria. E qual é o princípio dessa? Você não permitir que aquela situação ela continue, ela perdure, e aqui cria um problema maior. Você ali está para ser um pacificador. Está ali para poder contornar a situação, mas nunca usando o teor emoção. A emoção atrapalha tudo. Meu irmão, vamos lá. Segunda, para essa virtude da vida é uma chave. Qual é? A postura, primeiramente, ativa, implacável na busca pela justiça, harmonia, arrependimento e reconciliação. Isso é a virtude da chave que você vai trazer naquele ambiente hostil, ok? Como você definiria o termo pacificador? Olha só, escuta aí: brando, calmos, serenos, tranquilos, centrados, equilibrados, agradáveis, misericordiosos, cheios de afeto naturais, com considerações tranquilas. Essa seria uma forma de você definir o termo pacificador. E a pergunta opcional: tem Deus usado alguma circunstância para desenvolver em você essa virtude? Descreva brevemente a situação. Aí eu coloquei assim: liderar no processo de arbitragem, prover auxílio aos necessitados e dar esperança aos assolados pelo medo. Então, tá aí para você auxiliar. Se essa pergunta, você pode responder da forma que você quiser. Se você quiser interagir comigo as perguntas, será perfeito. Vamos lá. Os perseguidos... não, tem um último aqui ainda, né? Que adoração essa bem-aventurança inspira? Louvar a Deus juntos com os seus irmãos, com nossos irmãos, que é chamado koinonia, viver em harmonia com o nosso próximo. E fazer que o ambiente seja harmonioso, que o ambiente seja em comunhão. Por último, os perseguidos por causa da justiça. Vamos à primeira pergunta. Qual o princípio dessa bem-aventurança? Vamos ver aqui. É simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Foi uma palavra dita por John Stott. Ele falou que é um conflito entre dois sistemas. Você está no meio de dois sistemas: reino de Deus e reino das trevas. Aí vem o embate. A segunda pergunta: para que essa virtude? Porque essa virtude é uma chave. Trabalhar de forma correta na obra do Senhor. Só vai ser perseguidos quem trabalhar correto na obra do Senhor. E se não trabalhar correto e fazer a vontade do pessoal aí fora aí, do mundo, do pecado, do maligno, tá tranquilo. Terceira, como definiria você a expressão perseguido por causa da justiça? Isso aqui é bem grandinho, tá? Vamos lá. Primeira, ela é nossa. Quando somos perseguidos por causa da justiça e pensamos se somos dignos dela, podemos permanecer resolutos no reino de Deus. E o reino de Deus, o reino dos céus é nosso. Viu? O reino de Deus, se for seu,
Você então tem que lutar por ele. Segundo, ela é a fonte de alegria para que nela somos identificados como o nosso Senhor. Você só vai identificar com o Senhor se você for ser perseguido. Eu fico pensando, gente, uma pessoa que vive numa boa, sem que sem ser perseguida, então você não está sendo igual a Cristo. Não adianta. Terceiro aqui. Ela é uma placa de sinalização nos guiando no caminho de Jesus. A quarta, ela nos convida a fazer um inventário quando estamos experimentando a perseguição. E quinto, a perseguição certifica a nossa união com Cristo. Essa aqui é a que eu defini como expressão dos perseguidos por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Vamos lá. Agora, aquela quarta opcional. Tem Deus usado alguma circunstância para desenvolver em você essa virtude? Descreva brevemente a situação. Eu coloquei aqui, exercer as causas de Cristo. Quando você exerce as causas de Cristo, você vai ter problemas. Objeção, vai ter confrontos com as pessoas que estão no mundo. Né? E hoje em dia, então, na época que estamos vivendo agora, as coisas estão começando já a amadurecer essas perseguições aí. E por último, que adoração essa bem-aventurança inspira? Louvar a Deus sem murmurar. Sem murmurar. Então, quando você murmura, queridos, então você não está fazendo o que Deus quer. Vamos tomar muito cuidado com isso. Então, estamos aqui, irmãos, essas 5 perguntas aqui, elas foram colocadas para você, eu faço questões de descrevê-la para você, mas tudo isso aqui é para poder te ajudar a buscar ou ser semelhante a Jesus, que é o propósito de Deus para nós nessa terra. Ok? Deus te abençoe. Queria que estamos na próxima aula aí, né? Já vamos para a lição 8, né? Estamos quase acabando aí o curso Homem de Cristo. E graças a Deus. Deus tem nos dado força. E você que ficou até agora conosco, não deixe de dar o seu like, não deixe de deixar os seus comentários e também não deixe de compartilhar esses cursos para outras pessoas também aprenderem também. Eles são grátis, eu não faço questões, eu não cobro nada a ninguém. Esse canal não tem nenhum objetivo para ganhar dinheiro. Né? Esse canal, justamente esse, pode ter milhões de assinaturas, mas eu não vou monetizar ele. É um canal grátis, gratuito, para você receber a ajuda de Deus para a sua vida, para o seu crescimento. Deus te abençoe. Até a próxima aula para um discipulado para você.